bem como a paixão, a alegria e a pureza do Evangelho. Esse é o desafio. A ti seja dada toda honra, glória, louvor, desde agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em nossos corações, amém? Boa noite a todos que acompanham o culto também pela live. Vamos orar ao Senhor, dando início a esse culto abençoado, culto de ensino da palavra, onde temos aprendido a cada dia uma porção da palavra do Senhor. E hoje não será diferente, o Senhor ministrará ao nosso coração através da sua palavra, amém? Abra o seu coração, fale com Deus, que o seu coração seja uma terra preparada, uma terra fértil, onde a palavra de Deus venha cair e gerar frutos. Vamos esquecer de todas as coisas
lá de fora, todas as preocupações, todas as correrias, que eu sei que todos têm, e vamos realmente nos voltar para Deus neste momento, e Ele se voltará para nós também, amém? Ó Deus Santo, Deus vivo, Deus maravilhoso, honra e glória seja dada ao Teu nome, ó Pai. Deus, bendito seja o Senhor, por esta hora tão abençoada, em que nos reunimos aqui na Tua casa para bendizer o Teu nome, e também para aprender da Tua palavra, também para nos alimentar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nos servir nessa noite. E sabemos que será um banquete maravilhoso, onde o nosso espírito se deliciará nas coisas do Senhor. Ó Deus, que Teu Espírito Santo venha ter liberdade neste lugar, para ministrar, ó Deus, as canções, as orações, as palavras, as intercessões, ó Deus querido, o estudo da palavra do Senhor, que tudo venha a ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ó Pai, neste momento visita cada lar que acompanha este culto através da live, que a presença do Senhor seja real em cada lugar, ó Deus, onde chega este culto, onde chega, ó Deus querido, essa mensagem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, remova do nosso meio todo empecilho, toda força contrária, todo peso espiritual, que nós venhamos sentir, ó Deus, realmente a Tua presença, somente a Tua presença neste lugar, ó Pai. E assim nós já Te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao nome do Senhor. A música é uma das formas mais eficientes para nos fazer chegar perto de Deus. A música tem o poder de nos acalmar, de nos fazer esquecer as tribulações. Por isso adore ao Senhor nessa noite. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas. A ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória,
riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos, quão insondáveis teus juízos e teus caminhos, quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A ti toda a honra, Senhor, e toda a glória. Aleluia. Amém. Glória ao nome do Senhor. Amados, nós precisamos buscar a cada dia sermos mais parecidos com o nosso Deus, porque Deus é o nosso Pai, não é verdade? E nós, como filhos de Deus, nós temos que herdar as características do nosso Pai. Assim como o filho, né? Ele, ao nascer, ele herda as características do pai, da mãe. Nós também, como filhos de Deus, precisamos herdar as características de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: aquele é um filho de Deus, aquela é uma filha de Deus, por causa das características. E somente se aproximando de Deus, somente a cada dia conhecendo mais dele, é que nós teremos mais dele em nós. Amém? Essa canção, ela diz: dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez, se tu olhares, Senhor, peça isso a Ele de coração, amado. Desejo ter um coração como um coração de Deus, o nosso Pai. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um
querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito e endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito e endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Glória a Deus, que a cada dia haja mais de Deus dentro de nós, a ponto disso transbordar e assim as pessoas saberem que somos verdadeiramente filhos de Deus. Aleluia. O Senhor está neste lugar, igreja, não tenha dúvida. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele diz: estarei no meio deles. Sei que estás aqui, posso sentir o seu. Sinta a presença do Senhor. Vem me envolver e constranger com seu amor. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver e constranger com seu amor. Clame o nome dele, ele está aqui. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver e constranger com teu amor. Sei que estás aqui, Senhor. Sei que estás aqui,
sentir o teu calor. Vem me envolver e constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, Senhor. Pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Oh Senhor, Tu estás neste lugar, e é por isso que invocamos o nome do Senhor, pois a Tua palavra diz: e será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, e por isso nós invocamos o Teu nome, invocamos a Tua presença neste lugar, ó Deus. Oh, pois temos a certeza de que o Senhor agora tocará cada coração, ó Deus. Temos certeza que o Senhor agora, pela Tua palavra, falará a cada um, ó Deus, e abrirá os nossos olhos e ampliará a nossa visão espiritual, para que possamos ver, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que seja o Senhor a falar neste lugar, nesta noite. Em nome de Jesus nós te clamamos, Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Nós declaramos a Tua grandeza. E só o Senhor é o nosso Deus. Quero te ver, quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Amém? Glória a Deus. Passa a palavra, irmã Nilza, que estará ministrando a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite.
Graça e paz, amém, irmãos? Como que é difícil estar aqui, né? Que responsabilidade. Eu falo assim que cada vez mais eu vejo o quanto a gente precisa estar alinhado com a palavra de Deus. O quanto nós precisamos estar com a nossa vida no altar, diante do Senhor, o quanto o nosso coração precisa estar quebrantado diante de um Deus tão santo. Quando nós adoramos, quando nós abrimos os nossos lábios, né, para glorificar o Senhor, sempre vem algo no meu coração. Aquilo que eu estou cantando, realmente é aquilo que eu estou vivendo? Quando nós pedimos para Deus tirar as escamas dos olhos, quando nós falamos que nós desejamos que a vontade dele seja feita na nossa vida, será que isso de fato tem sido uma verdade no meu dia a dia, nas minhas ações, no meu relacionamento interpessoal com as outras pessoas, no meu trabalho, na minha família, dentro do meu lar? Porque se isso não for uma realidade na nossa vida como cristão, a gente precisa tomar uma atitude urgente, porque tem um texto no livro do profeta Isaías que diz, se eu não estiver equivocado, se eu estiver, o pastor me corrige, que diz assim, ó, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Onde está o seu coração? E nos 2 primeiros encontros, né, que nós estamos falando sobre enraizamento, estar enraizado em Deus, está tudo relacionado a essa questão do nosso coração. Porque aonde a palavra de Deus está sendo semeada, é onde a palavra de Deus está sendo alojada, está sendo guardada. O salmista diz no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O guardar a palavra no coração nos protege, cria uma barreira de proteção em nós contra o pecado. Mas a palavra, ela precisa estar enraizada, ela precisa estar lá dentro, para que nós possamos permanecer firmes, e a hora que nós abrimos os nossos lábios na adoração, Deus possa olhar para nós e encontrar em nós verdadeiros adoradores, porque é isso que Ele está procurando, que adore o Pai em espírito e em verdade. Eu quero cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo aí através da rede social, que essa palavra também possa impactar o teu coração nesta noite, assim como os demais que estão aqui conosco. Esse é o 3º e último encontro da série Enraizado, aprofundando as nossas raízes em Deus. E nós temos aí, né, nos rendido à luz das Escrituras, buscado entender de que forma nós podemos crescer, de que forma nós podemos construir a nossa vida em Deus. E hoje, no 3º encontro, nós vamos falar aí sobre fidelidade, produzindo frutos que permaneça. E além do texto base para esse estudo, que foi Colossenses 2:7, que diz, ó, estejam enraizados nele, construa a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. A ordem é, estejam enraizados em Deus, construa a sua vida nele. Para quê? Para que a sua fé seja fortalecida. Tá? Para que você possa vencer, para que você possa permanecer inabalável. E hoje, nós vamos falar aí, nós paramos no 2º encontro, né, sobre a questão, nós falamos sobre o ministério do Espírito Santo, nós começamos a entrar aí
dentro da palavra de Deus, ensinando aí como nós podemos cooperar com o Espírito Santo para que as nossas raízes sejam fortalecidas, estejam mais profundas em Deus. E eu falei que a palavra, ela não anda só. A palavra de Deus, ela é poder, ela é rema, ela é vida. E quem dá essa vida para ela é o Espírito do próprio Deus. E aí, de que forma eu posso estar cooperando com o Espírito de Deus para que essa palavra possa ser vida em mim e ser vida para as outras pessoas, como o irmão Ivanildo ministrou aqui, né? Que as pessoas olham para nós e vejam as características da natureza de Deus em nós, que é uma natureza santa, né? A natureza divina do próprio Deus. E falei também que o Espírito Santo, ele é ajudador, ele é consolador, ele é professor, ele é consolador, ele é intercessor. Isso são só alguns aspectos, né, que nós abordamos aí sobre a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Mas só fazendo aí uma retrospectiva do primeiro e do segundo encontro. No primeiro encontro nós falamos sobre 3 verdades sobre o nosso sistema de enraizamento. Que nós só podemos criar raízes se o nosso coração estiver plantado na palavra de Deus. Essa é a primeira verdade. Fora da palavra de Deus não tem como o cristão ter raízes sólidas, né? Ou aprofundadas em Deus. Não tem como. A palavra de Deus aí é o adubo, é o alimento que você precisa para que as suas raízes sejam fortalecidas, né? Para que você tenha raízes aí profundas. Segundo, que nós só podemos criar raízes se nós respeitarmos os processos que Deus faz na nossa vida. Aí eu citei a questão da semente, quando é lançada no solo, primeiro ela brota, depois vai começando a criar, né, as raízes e depois se transformar numa árvore e por último é o fruto. O fruto é a parte final aí na estrutura de uma árvore. E não é diferente na nossa vida espiritual. E a terceira verdade, que a nossa estrutura de raízes, elas vão determinar a qualidade do fruto que nós produzimos. Então, quanto mais profunda, quanto mais a árvore cresce para baixo, nas suas raízes, se aprofundam no solo, mais nutrientes ela retira para conseguir produzir frutos, né, de qualidade. E assim na nossa vida espiritual também. Quanto mais nos aprofundamos em Deus, mais nós vamos exalando aí o doce perfume de Cristo, mais nós vamos ficando parecido com Ele. E no segundo encontro falamos sobre a confiança, a palavra de Deus como alicerce, como fundamento, como base, como alimento para fortalecer o nosso sistema de raízes. Filhos são bênção, viu, irmãos? Tragam para a igreja, não deixem em casa assistindo Peppa Pig, Patrulha Canina e outros desenhos. Isso é legal para criança? Um pouquinho de TV é legal, desde que você selecione o conteúdo, tá? Cuidado com o que você anda alimentando seus filhos em casa também. Não estou falando de comida, não. Cuidado com o que eles estão assistindo. Cuidado com o tipo de ideologia que está sendo passado. Foi o tempo que desenho infantil era para entreter criança. Foi o tempo, tá? Cuidado. Tragam seus filhos. Dá trabalho? Dá. Criança agita? Sim. Só quem não tem filho que não sabe o que é ter, né, o trampo que dá. Mas tragam. É nessa idade aí que a gente vai incutindo no coração deles a palavra de Deus e ensinando eles também a criar raízes. Não deixe para o seu filho criar raízes depois lá fora, não, que não vai ter jeito. Tá? É no berço. Você vai dando aí os primeiros alimentos, regando com a palavra de Deus. No ouvir, no ensino e na sua prática diária, como pai, como mãe, como tio, como parente mais próximo, como amigo, tá? Guarda isso no coração de vocês. Nós falamos também que, juntamente com a palavra de Deus, nós temos a ação do Espírito Santo, e hoje nós vamos nos deter mais nessa questão aí sobre a terceira pessoa da Trindade. Claro que eu não vou aprofundar, né, como teóloga, porque não sou,
mas existem algumas verdades que nós podemos abstrair da palavra de Deus para aplicar na nossa vida como cristão, né? Que é cooperando aí com o Espírito Santo nesse aprofundamento de raízes. Falamos sobre o texto de João 16, 7, 8, né? Que fala que Jesus, antes dele subir aos céus, ele falou que enviaria o Consolador, que era uma promessa. Essa promessa ela se cumpriu lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os primeiros cristãos ali. E Jesus disse: não saia de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Então o Espírito Santo também ele tem essa função de nos revestir de poder, de autoridade. Para quê? Para nós podermos professar, para nós podermos testemunhar de Cristo para o mundo. E não vou entrar aí nessa questão, que daria uma pregação também, né, pastor? Permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos de poder, mas eu quero que vocês tentem buscar aí, tentem alinhar o pensamento de vocês nessa questão. O Espírito Santo de Deus, ele é a unção de Deus sobre nós, ele nos reveste de poder e de autoridade, para que nós possamos testemunhar e viver uma vida como servos de Cristo, uma vida cristã genuína. Foi dito também que não basta sabermos sobre o ministério do Espírito Santo, é preciso ter experiência com ele na prática, né? Porque uma coisa é eu conhecer, outra coisa é eu viver. Eu posso conhecer sobre Deus, eu posso ensinar sobre Deus, mas eu posso não viver nada sobre Deus. Que fica só no campo da razão, só do conhecimento, né, cognitivo. E esse não é o papel da igreja, não é somente passar informação, mas é trazer a informação junto com a aplicação dessa informação para a nossa vida. Esse é o papel do Evangelho. Ele ensina, ele instrui e ele corrige. E quando ele corrige, ele mostra para você que nós podemos o quê? Estar aplicando essa verdade na nossa vida, mudando algumas posturas, mudando algumas atitudes. Como uma pessoa que deseja relacionar-se conosco, o Espírito Santo de Deus, ele sente, ele tem emoções, ele fica triste, ele sente ciúmes, e há uma orientação aí à luz da palavra de Deus que nós não devemos entristecê-lo e muito menos apagá-lo. Eu gostaria que vocês abrissem aí a Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, para a gente poder ler esse texto. Eu gostaria de começar com esse texto. Segunda Coríntios, capítulo 1. Do versículo 21 ao versículo de número 22. Eu não sei se o irmão da mídia vai projetar ali, mas acompanha aí na Bíblia de vocês, tá? Diz assim a palavra, ó: é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecerem firmes em Cristo. Isso é Paulo que está dizendo, ó, é Deus quem nos capacita. Capacita quem? Os apóstolos. E a vocês quem? A igreja de Corinto, os irmãos em Cristo que estavam ouvindo a palavra. A fazer o quê? A permanecer firmes em Cristo. Então a nossa firmeza não vem da nossa força muscular, a nossa firmeza em Deus não vem da nossa vontade natural, porque a nossa natureza carnal, ela está inclinada para fazer as coisas da carne. É a ação do Espírito Santo de Deus, que é a natureza espiritual que nós recebemos na nossa conversão, é que vai nos impulsionar a permanecermos firmes em Cristo. Porque a carne, ela está inclinada só para pecar. A palavra de Deus diz, ó, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Ela é decaída. Foi a nossa natureza carnal que nós herdamos lá com Adão e Eva. Então essa natureza aí, ela está inclinada para o mal. Ela está inclinada a fazer coisas que não edificam. Ela luta contra tudo aquilo que é santo, porque ela é o quê? Pecaminosa, é uma natureza decaída. Estão conseguindo entender, irmãos?
Ó, é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecerem firmes em Cristo. Aí na parte B ele diz, ó, ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar aonde? No nosso coração o selo do Espírito. Lindo isso. Então ele nos identifica, ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade. De que forma? Colocando no nosso coração o selo do Espírito. O Espírito aí está com letra maiúscula porque se refere ao Espírito Santo de Deus, tá? E essa é a garantia de tudo aquilo que ele nos prometeu. Esse selo, essa presença. Ele diz, Jesus disse, ó, vocês não estão sozinhos, eu enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Ele vai nos ensinar, ele vai nos consolar, ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas, ele vai nos ensinar e ele vai nos ajudar. Vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Essa é a ação dele em nós. Mas como eu disse, não basta somente saber dessas coisas, é preciso a gente trabalhar juntamente com ele, cooperando com ele, né? Só permanece firme quem tem raízes profundas em Deus. Vamos agora lá em Colossenses 3, do versículo de número 1, tá? Colossenses 3. Só ir um pouquinho para frente aí. Paulo vai estar escrevendo aqui à igreja de Colossos, e ele vai trazer algumas instruções a respeito da nova vida em Cristo. E aqui, através desse texto, eu gostaria que vocês entendessem que essa é a parte prática para a gente conhecer o que entristece o Espírito Santo e quais são as atitudes que nós devemos ter para que as nossas raízes se aprofundem em Deus e nós possamos alegrá-lo através da obediência à palavra, tá? Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. Diz assim, ó: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham seus olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornarem semelhantes a Ele. Amém? Então, a primeira ordem aí, a primeira advertência de Paulo a essa igreja, mantenham-se firmes, ou seja, tenham constância, permaneçam firmes em Deus. De que forma? Mantendo o seu olhar para Cristo, o autor e consumador da sua fé. O seu foco precisa ser Jesus. Esse é o primeiro ponto. Mantenha, traz a ideia de quê? De firmeza, de constância e de permanência. É você ter o alvo, ter Cristo como seu alvo. Mantenha os seus olhos fixos aonde? Nas realidades do alto.
onde Cristo está assentado. O nosso olhar, a nossa mente, o nosso coração precisa estar ligado em Cristo. Nós precisamos desenvolver a cultura do céu em nós. Às vezes perdemos tanto tempo nos distraindo, olhando para as coisas da terra, preocupados com as coisas da terra, e esquecemos que a ordem da palavra é que nós devemos manter os nossos olhos em Cristo, pensando nas coisas do alto, porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é o céu. O nosso reino não é um reino terreno. O nosso reino é um reino celestial. As leis que nos governam, apesar de nós estarmos aqui, são as leis espirituais. Ainda que nós tenhamos que nos sujeitar também às leis seculares. Tá? Não vamos aí distorcer as coisas. Manter o olhar fixo em Deus é sem nos distrair com as preocupações dessa vida. É sem nos envolvermos com o negócio dessa vida que vai nos levar a nos distanciarmos da presença de Deus. Aí ele diz: pensem nas coisas do alto e não nas coisas daqui da terra. Em Efésios, no capítulo 4, Paulo também vai falar que nós devemos... Abram lá, irmãos, Efésios, vamos conferir o texto, para que a gente possa aí se alimentar da palavra. Efésios, capítulo 4. Versículo de número 17, ele diz, assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida de Deus, da vida que Deus dá. Pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não é dessa forma que o Senhor quer que a sua igreja viva. O que Paulo continua dizendo? Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus, foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. A palavra diz que nós devemos nos livrar da nossa antiga natureza, aquela natureza decaída, a natureza pecaminosa que está sempre nos convidando a pecar, trazendo falsas promessas, como eu falei no estudo passado. O pecado traz promessas enganosas, por isso que a gente peca. Ele diz, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão aonde? Do lado de fora? Não, dentro de vocês, é do lado de dentro. Eu lembro numa ministração do irmão Ivanildo que ele usou uma expressão interessante, que ele falou que eu não vou agora lembrar a palavra que ele usou, mas ele fala que nós deveríamos, eu vou falar policiar, mas não foi essa expressão que ele usou, mas é realmente fazer um estudo minucioso do que está dentro de nós, do nosso coração, as nossas motivações, aquilo que nós fazemos, se realmente as nossas atitudes, a forma como nós estamos andando, tem agradado o coração do Pai. Porque muitas vezes nós falamos assim, eu nasci assim, eu tenho uma natureza assim, então eu vou domá-la. Aqui está falando que nós devemos exterminar, nós devemos matar a velha natureza. Porque nós recebemos uma nova natureza em Cristo. Quando nós nascemos de novo da água e do Espírito, nós recebemos essa natureza divina. E essa natureza pecaminosa, essa natureza carnal, terrena, a Bíblia diz que nós devemos fazer morrer. É exterminar, não é domar, não é adestrar, é matar. Tem que matar no ninho. Todos os dias. É aquela guerra lá entre carne e espírito. Eu falei, se você alimentar mais a carne, você não vai conseguir matar essa natureza. Se você alimentar o espírito,
Aí sim, porque a Bíblia diz, aquele que anda na carne caminha em direção à morte, mas aquele que anda segundo o Espírito está caminhando em direção à vida. Que é o novo nascimento aí, né? Que é viver em novidade de vida, exterminando, extinguindo todo embaraço, se livrando, fazendo com que a sua vida realmente expresse a genuína conversão em Cristo Jesus. E aí no versículo de número, no mesmo texto, no versículo de número 24, ele diz, revistam-se da sua nova natureza, criada para quê? Para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Deus nos chamou para sermos santos como Ele é santo. É isso que ele está falando. Revistam-se da sua nova natureza, criada para quê? Para ser verdadeiramente justa e santa como Deus é santo. Portanto, ele diz, abandonem a mentira, diga a verdade ao seu próximo, pois somos todos partes de um mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira vos controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Aí ele continua. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que os resgatará como sua propriedade. Paulo está falando sobre o que aqui, irmão? Sobre caráter. Caráter de um cristão genuíno. Então, essas atitudes não podem fazer mais parte da vida de um cristão. Mentira, roubo, palavras obscenas. Ele traz uma listagem, né? O engano, o linguajar sujo, o insulto. Essas atitudes que está relacionado ao nosso caráter, que está relacionado ao nosso convívio com as demais pessoas, porque o reino de Deus é relacionamento, uns com os outros, a gente, Deus e uns com os outros. Né? Isso na prática. Ele está dizendo o quê? Que nós precisamos evitar esse tipo de coisa, fazer morrer essa natureza, porque é isso que dá. Quando alguém pisa no teu calo, a vontade não é ir lá e revidar? Natureza carnal. Mas o que a palavra de Deus diz? Essa natureza ela tem que morrer. Você não tem que domar ela, fazer ela dormir, dar um soníferozinho para ela adormecer, não. Você tem que matar essa natureza. Essas coisas não podem mais fazer parte da vida do cristão que tem o selo como propriedade do próprio Deus que é santo, que é o seu Espírito que em nós habita. No verso de número 8, lá do texto que nós lemos de Colossenses, ele fala assim, o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da mentira. Tudo isso são obras da carne, faz parte da nossa natureza carnal. Então, se a gente está praticando essas coisas, se essas coisas ainda é algo comum na nossa prática diária, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na nossa conversa com os nossos amigos, a gente precisa pedir que o Espírito Santo venha nos sondar e trazer isso à nossa memória para a gente confessar e deixar. Tem que haver arrependimento, que é mudança de atitude com relação a essas coisas. Porque o texto fala, é sobre essas coisas que vem a ira de Deus. Nós lemos lá. Deus se ira quando os seus filhos cometem tem esse tipo de atitude. Em Hebreus, no capítulo 12, é um texto que eu gosto muito. O escritor de Hebreus, ele diz que nós devemos nos livrar. Ele fala assim, uma vez que nós estamos rodeados de uma multidão de testemunha, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha.
Livremo-nos de tudo aquilo que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Olha que interessante isso daqui. Livrar daquilo que torna a gente vagaroso. Vagaroso em que sentido? Na nossa caminhada cristã. O pecado faz isso com a gente. As nossas más condutas deixam a gente lento com relação às coisas de Deus. Paulo, em uma das suas cartas, ele fala assim, olha, já era para vocês estar comendo alimento sólido, mas eu não posso falar para vocês dessa forma, porque vocês parecem meninos. Já era para vocês estar andando, mas vocês ainda estão engatinhando, insistem em engatinhar com relação à vida cristã. Vocês, em outras palavras, se a gente fosse aplicar aqui, né, vocês não estão cooperando em nada com a ação do Espírito Santo, porque ele veio para ajudar vocês, mas a forma que vocês estão caminhando, a atitude de vocês é uma vergonha, porque vocês estão agindo como meninos, como crianças, né, parafraseando, não foi isso que Paulo disse, tá, gente? Vamos examinar as Escrituras. Aí ele diz, ó, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Está falando novamente sobre o olhar. Manter o olhar firme em Jesus. Jesus é a nossa referência. Referência de obediência, referência de santidade, referência de generosidade e amor. Referência de mansidão, referência de domínio próprio. Então, todas as características que a gente vai chegar lá, que o fruto do Espírito traz, que são 9 características, né, vem acompanhado de 9 características, Jesus é a expressão exata de tudo aquilo. Então, por isso que Paulo insiste, ó, mantenha seu olhar fixo em Jesus. Mantenha o seu olhar fixo em Jesus, autor e consumador da sua fé, o aperfeiçoador da sua fé. Pensem nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Amém? Aí ele diz, ó, é para Jesus que nós precisamos olhar, porque é dele que nós vamos receber, é dele que vem o exemplo, e é dele que nós vamos receber a capacitação para nós podermos andar em novidade de vida, sendo obediente como ele foi, sendo exemplo como ele foi. Né, nesse texto de Colossenses do capítulo 3, a última parte do versículo, Paulo fala assim, olha gente, Cristo é tudo que importa. Cristo é tudo o que importa. Lute o tempo todo. Martinho Lutero, que é nesses últimos dias aí com um reformador, como aquele que protestou, né, lá contra a Igreja Católica, foi o grande nome aí da Reforma Protestante. Ele escreveu a seguinte forma, ó, lute contra si mesmo. Seu pior inimigo é você mesmo, pois você fornece a Satanás as armas contra si mesmo. Quando nós mentimos, você dá uma arma para Satanás. Quando você engana, você dá uma arma para Satanás. É atitude relacionada a caráter. Né? Quando se prostitui, e aí vem toda uma listagem, né, de pecados. Você dá legalidade para ele ter vantagem sobre você. E Paulo fala, ó, não deixe que Satanás tenha vantagem sobre vocês. E o pecado dessa vantagem para ele. Se nós quisermos viver com novidade de vida, cooperando com o Espírito Santo, a nossa velha natureza, nós precisamos mudar o nosso caráter, mudar a forma como nós nos relacionamos uns com os outros e a forma como nós nos relacionamos com a palavra de Deus. O pastor, numa ministração aqui, foi muito incisivo, dizendo a sua prática religiosa tem que condizer com o seu estilo de vida. Porque é fácil eu entrar no templo, ouvir a palavra, sair e continuar do mesmo jeito lá fora. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para viver em novidade de vida, nascer de novo, da água e do Espírito. É você andar na contramão do mundo. Dói? Dói. Porque você vai parecer um ET no meio de uma multidão que está fazendo um monte de coisa errada, só você lá querendo seu certinho, mantendo-se no trilho. Mas nós não estamos aqui para agradar a homens. Paulo disse, ó, se o meu objetivo fosse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo.
Então, se você está preocupado em agradar as pessoas, o mundo lá fora, me desculpe, eu vou falar como Paulo, nós não seremos servos de Cristo. Porque o reino dos céus, ele vai na contramão do reino da terra. Aqui, irmãos, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho de que forma, até hoje, quando você olha para você, quando você olha para a sua vida espiritual, a sua caminhada cristã, o quanto você já rompeu em Deus cada vez que você obedece a palavra. O quanto você rompeu em Deus na sua caminhada cristã à medida que você obedece a palavra. E o quanto você foi vagaroso por ter o seu coração endurecido diante de algumas situações e ter negligenciado aquilo que você aprendeu das Escrituras. Se nós olharmos, a gente vai ver que a maior influência que nós recebemos do mundo não é para a gente matar essa natureza aqui, é para a gente alimentar ela 24/48, o tempo todo. Mídia, o nosso relacionamento no trabalho com pessoas que não são, que não têm a Bíblia como regra de fé e prática, a sociedade como um todo que está decaída, a palavra diz que o mundo jaz no maligno, então tudo lá fora contribui para o pecado. A maioria das coisas lá fora contribuem para o pecado. E nós estamos dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus, sendo alimentado por uma palavra pura, genuína, e muitas das vezes nós saímos e lá fora nós continuamos fazendo como a multidão, seguindo o fluxo do mundo. E o texto que nós lemos aqui diz que nós devemos fazer o quê? Deixar, livrar de tudo aquilo que torna a gente lento. Nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, que é o pecado. E corramos com perseverança a corrida que foi colocada diante de nós, mantendo o nosso olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Aí ele continua: por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Aqui o escritor está se referindo a quem? A Jesus. No sofrimento, na cruz ali ele foi humilhado, mas ele não se importou com nada disso. Ele preferiu obedecer. Obedecer dói, mas a recompensa ela é grande para a nossa vida como cristão. Há uma promessa da parte de Deus para nós, se nós vivermos em obediência. Se nós, em Hebreus 10:39 fala, nós não somos daquele que retrocede, mas daqueles que avançam. Para pegarmos para conquistarmos o prêmio, que é a nossa coroa celestial, que já foi garantida por Cristo Jesus. Isso. Exatamente, irmão.
tem uma recompensa, tem um prêmio. Exatamente. O irmão Ivanildo colocou aqui que quando a gente obedece, a nossa expectativa, o que vai nos motivar é que existe uma recompensa para aqueles que buscam, né? Em obediência, buscar a Deus e sabendo que Deus ele recompensa aqueles que o buscam. Então Jesus ele suportou a cruz sabendo que ele iria estar sentado à direita do Pai, com uma glória maior do que ele já tinha. E nós, como cristãos, também temos uma promessa da parte de Deus, né? Que é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Quando ele voltar, nós estamos reinando com ele também. E isso deve nos motivar, né, a querer estar com ele, a passar a eternidade com ele. Senão não faz sentido a gente permanecer ouvindo e não nos submetendo, não obedecendo, porque aí a gente esmurece, né? Então a nossa esperança é Cristo, nosso alvo tem que ser Cristo, sabendo que há uma recompensa gloriosa para nós no céu. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que eu tinha para compartilhar hoje com os irmãos. Tá? Espero aí que vocês tenham absorvido um pouco de tudo isso que nós falamos aqui. Que o Espírito Santo continue nos capacitando como igreja, como servos em Cristo Jesus, para andarmos aí em novidade de vida, obedecendo a Cristo como Senhor, nos submetendo à sua palavra, buscando cada vez mais nos aprofundar nele e viver uma vida que realmente venha expressar o amor dele, né, para que o mundo possa nos olhar e ser atraídos para Cristo, não para nós, mas ser atraídos para Cristo. Assim como houve na igreja primitiva. Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos, porque eles viviam uma vida de obediência. Então as pessoas olhavam para eles e viam assim, ó, esses aí estiveram com Jesus. Né? As marcas de Cristo, do Cristo estavam neles. Que essa possa ser uma realidade também na nossa vida e na vida da igreja. Vou passar a palavra para o pastor, para ele dar sequência aqui. Glórias a Deus, amados. Vamos orar pela vida da irmã Nilza. Uma bênção, esses estudos, 3 estudos, né? Nossa igreja possa a cada dia se enraizar mais e mais na palavra do Senhor, né? Eles estavam comentando sobre essa luta contra a carne, né? Estou acabando a faculdade de Educação Física e a gente sempre tem um negocinho no calo da gente, né? Cada um sabe onde o calo aperta. O prazo para entregar o trabalho é amanhã. A gente está fazendo em grupo, né? Hoje era 6 horas da tarde, a menina mandou mensagem, disse que não deu para fazer, não sei o que, parari, parará. Estava entrando lá nos policiais para fazer devocional com eles, né? Na hora o coração acelerou assim, falei, Jesus, calma, respira. Mas é essa luta, né? A gente precisa viver a cada dia. Alguém tem algum pedido de oração? Nós vamos orar pela Nilza, vamos orar pelo seu pedido de oração também. Alguém teria? Jacinta, depois a Martinha. Amém. Amém, Jacinta. Amém. 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 Vida importante esse, viu? Martinha. Barra, né, Martinha? Está orando pela vida delas. A Nils, depois a Miriam. A Barra. Amém. Nilza está pedindo pela Joana, trabalha na escola com ela, né? Está passando um processo de luto. Deus possa estar confortando o coração. Miriam?
Maria José. Amém. Alguém mais? Algum pedido de oração? Renivaldo. Amém. Amém. Feijoada, né? Dia 11 vai ser. Alguém mais? Algum pedido de oração? Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela vida da irmã Nilza. Ó Deus, que se prontificou, Pai. Fiz o convite para ela estar ministrando a igreja. Ela se prontificou. Ó Deus, a passar aquilo que o Senhor tem ministrado ao coração dela, Senhor. Ó Pai, que as nossas raízes, ó Pai, que as nossas raízes possam ser aprofundadas no Senhor, ó Pai. Vivemos um tempo de superficialidade, vivemos um tempo onde os relacionamentos são rasos, ó Deus, onde tudo é muito rápido, ó Deus, se nós muitas vezes acabamos transferindo isso para o nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos ir na contramão desse mundo, Pai, possamos mergulhar de fato, desfrutar desses tesouros que estão disponíveis na pessoa do Senhor Jesus, ó Pai. É um manancial, há manjares, há banquetes, ó Pai, ó Deus, disponíveis na Tua Palavra, Senhor, nas nossas vidas, que possamos crescer em intimidade, em profundidade com o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, queremos também apresentar diante do Senhor as necessidades que foram colocadas aqui diante do Teu altar, os pedidos da irmã Jacinta, da Miriam, do Renivaldo, Senhor, os pedidos da irmã Nilza, da Martinha. Espírito Santo de Deus, nós colocamos diante do Senhor cada um deles, pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão enfermas, ó Deus, famílias que precisam se curvar, se dobrar, reconhecer o Senhor como o Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus, eu creio que esse talvez seja o maior desejo do nosso coração, que a nossa família, ó Deus, seja transformada pelo Teu Espírito, ela receba essa nova natureza, essa natureza espiritual, Pai, em nome de Cristo Jesus. Ó Deus, abençoe esses projetos da nossa igreja, a feijoada, Senhor, que vai acontecer no próximo dia 11, como tem sido gostoso ver a unidade dos irmãos, o empenho, Senhor, a cooperação, Pai, da Tua igreja, Senhor, ó Deus, para o mesmo propósito. Nós Te louvamos por isso, Pai, que a Tua igreja também continue a crescer, como foi ministrado aqui no domingo, em unidade, Senhor. Obrigado, obrigado por esse tempo precioso. Quero colocar diante do Senhor também, desde já, a próxima quarta-feira, Pai, será assembleia, reunião, assembleia extraordinária, teremos eleição da nova diretoria, que o Senhor possa nos direcionar, que as decisões que forem tomadas sejam guiadas e direcionadas pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos uma noite abençoada, um restante de semana, ó Deus, onde as nossas raízes sejam aprofundadas no Senhor, ó Pai. Obrigado, Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Pedidos de oração? Tem, Renivaldo? Foi colocado algum pedido na live? Não? Luzia? Amém. Vamos orar também pelos pedidos aí da irmã Luzia, tá? E aí nós já estaremos encerrando após a oração, tá bom? Pai, também queremos apresentar, Senhor, os pedidos da live que foram lidos ali pela Caís, os pedidos da irmã Luzia, seus familiares, amigos de trabalho. Deus, que o Senhor esteja também visitando a cada um deles, ó Pai. Seja necessidades familiares, seja ali no trabalho, ó Deus, que o Senhor dê graça a cada uma dessas pessoas, ó Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, vão em paz, em nome de Jesus.